Fala, Galácticos, beleza? Amanhã tem terça-feira de Champions League e o Real Madrid enfrenta o Mônaco às 5 horas da tarde, amanhã, terça-feira, pela Champions League. Então, amanhã, 5 horas da tarde, tá? Real Madrid e Mônaco da França pela Champions League, 5 horas da tarde, amanhã, dia 20, tá? 20/1 pelo horário de Brasília, tá bom? No Santiago Bernabéu, Real Madrid joga dentro de casa. E o jogo vai se passar na TNT Sports, SBT e HBO Max. Pelo menos é o que tá falando aqui no SofaScore. Bom, e qual que é a situação do Real Madrid na Liga dos Campeões? O Real Madrid se encontra em sétimo lugar, tá? Então, se ele ficasse nessa posição aqui, já se classificaria. Mas ainda tem 2 jogos pro Real Madrid. Enfrenta o Mônaco e depois enfrenta o Benfica, tá? No dia 28, fechando essa fase de Liga dos Campeões. Então o Real Madrid precisa se manter entre os 8 primeiros aqui para classificar diretamente para a Liga dos Campeões, sem precisar jogar a repescagem, tá? Que vem do nono para trás aqui, ó, o restante. Não são jogos difíceis assim pro Real Madrid, né? O Mônaco e Benfica são times muito mais fáceis para o Real Madrid enfrentar. Já enfrentou os piores, né? Manchester City, enfim, enfrentou outros times aí. Mas acredito que seja fácil para o Real Madrid conseguir se classificar entre os 8. Então o Real Madrid com 12 pontos aqui. Se ele vencer o Mônaco amanhã, ele vai para 15. E aí, talvez 15 ainda seja um pouco arriscado. Eu acredito que não. Eu acredito que até possa perder, dependendo dos resultados. Mas enfim, é bom ganhar os dois, indo para 15, consegue ir para máximo 18 e ficar entre os 8. O Real Madrid tem que ficar entre os 8 primeiros da Liga dos Campeões. Bom, e quem que o Real Madrid não tem? Aqui o Marca coloca que o Real Madrid tem 6 ausências, tá? Para jogar contra o Mônaco. Então aqui, ó, as ausências são Carreiras, tá? Devido à suspensão, deve ter tomado um cartão amarelo, nem lembro, na verdade. Se junta a uma lista de ausências que também inclui os lesionados Militão, Trend, Mendy. Mendy, caso de Jesus, toda vez que eu vejo Mendy eu não consigo entender. O cara joga meio tempo e se machuca por 5 meses. O Rodrigo, que ainda estão indo com calma com ele, com sobrecarga e tal, acho correto, né? Para não se machucar. O Real Madrid tem mesmo que ir devagar com esses jogadores, porque o departamento médico não tá fácil. O Trent também é outro que demora para entrar, mas enfim, vai devagar. Acho correto mesmo. E o Brahim, né? Que agora, olha lá, que encerrou sua participação na Copa da África de Nações. Bom, e quem que o Real Madrid vai levar para esse jogo contra o Mônaco? O Real Madrid vai levar Courtois, Lunin, Fran Gonzalez de goleiro, de defesa Carvajal, Alaba, Asensio, Fran Garcia e Hausen, meio-campistas Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Ceballos, Paul Fortone e Mozonero. E atacantes são Vinícius Júnior, Mbappé, Gonzalo e Mastantuano, tá? Então, muito provavelmente, talvez a gente veja de novo o Mastantuano na ponta direita. Ou senão, talvez a gente veja de novo, que eu digo, porque o Mastantuano no último jogo entrou no segundo tempo, né? Mas sei lá, eu acho que talvez ele comece jogando, ou não sei o que o Arbeloa vai fazer aí. Esse Paul Fortone, ele na verdade o Paul Fortone é da base do Real Madrid, tá? Do Real Madrid Castilha. Então é alguém que o Arbeloa subiu aí, meio ofensivo, e joga também como ponta direita. Vamos ver aí se vai estar estreando. Não sei, do decorrer do jogo, dependendo do resultado, talvez o Arbeloa coloque ele. E o Mesoneiro, Daniel Mesoneiro, é outro também que é meio ofensivo e também joga na ponta direita. Outro da base também, Real Madrid Castilha, ó. Real Madrid C, na verdade, que o Real Madrid puxou para poder ir para esse jogo também. Então aí o Arbeloa apostando nos meninos da base, vamos ver mesmo se entra. Eu acho que é só em caso de uma emergência fatal, talvez eles entrem, né? Porque tem Massantuano, Gonzalo, enfim, acho que talvez até o Güler possa fazer a ponta direita, acho que o Arbeloa não vai arriscar com eles assim, só em caso de uma emergência mesmo. Bom, e o Mônaco? Onde que o nosso adversário tá na Liga dos Campeões? O Mônaco tá em 19º lugar.
já entraria aí na repescagem junto com os outros times aqui, com os outros restantes, né? Do nono ao 24º aqui. Barcelonica tá aqui também, Chelsea, enfim, mas isso não quer dizer nada, né? Champions League é Champions League. E como vem o Mônaco no seu campeonato, na Ligue 1, no campeonato francês, o Mônaco vem de uma derrota, tá? Pro Lorient de 3-1 dentro de casa, venceu o Orleans na Copa da França por 3-1 e vem de outra derrota pro Lyon, tá? De 3-1 também. O Mônaco não tá boa coisa pro Mônaco não, né? São 2 derrotas aí e uma vitória. Já o Real Madrid vem de uma vitória contra o Levante, tá? Na La Liga, vem de 2 derrotas, né? Aquela pela Copa do Rei, da eliminação da Copa do Rei pro Albacete, e aquela outra da eliminação do Barcelona pela Supercopa, a qual o Xabi Alonso caiu. Bom, e quem são os prováveis desfalques das equipes? O Real Madrid eu já tinha mostrado, né? Olha lá, o Álvaro Carreiras é mesmo por suspensão de cartão amarelo. O Brahim Dias, porque voltou da Copa da África, que acabou de terminar, né? Enfim, os outros jogadores eu já tinha falado. E o Mônaco, além de vir de 2 derrotas nos últimos 3 jogos, e o Mônaco também não vai ter o Pogba. Lembram dele? Jogou na Juventus, Manchester United. Tá com muitos desfalques aí, o Mônaco, né? Mohamed Salisu, Lamine Camara, indisponível, enfim, nossa, muitos jogadores aí, mais do que o Real Madrid. Tá feia a situação do Mônaco, bom pra gente, né? A gente não tem nada a ver com isso. Já a escalação aqui que o SofaScore coloca é Courtois no gol, Valverde novamente na lateral direita, né? Quando que o Carvajal vai entrar? Meu Deus do céu, já tá disponível, mas enfim. Asensio, Hausen e Fran Garcia, Bellingham, Tchouaméni, Camavinga, Gonzalo Garcia, lá que eu disse na ponta direita, talvez use essa formação de novo, Mbappé e Vinícius Júnior na ponta esquerda, tá? Não entendo o Gonzalo Garcia, como eu já disse, o Gonzalo Garcia para mim tem que ser centroavante e puxar alguém aqui mais rápido de ponta, né? Para mim de ponta tem que ser alguém mais rápido e centroavante no caso, o Gonzalo Garcia aqui. Mas enfim, essa é a formação que está mostrando aqui. E o Mônaco vai vir num 4-2-2-2. 2 volantes, 2 meia, 2 atacantes. Isso é o que o SofaScore coloca, tá? Já o AS solta outra formação para o Real Madrid, né? Mostra Asensio, Courtois, Rudiger, Asensio, Valverde e Fran Garcia. Até aqui tá ok com o SofaScore. Tchouaméni, Bellingham e Arda Güler mais à frente, sem o Camavinga. Falar do Camavinga, ele jogou muito mal no jogo passado, né? Eu acho que é melhor ele não ficar mesmo. Não gosto muito do Arda Güler. Bom, apesar que o Arda Güler é meia ofensivo, talvez essa posição aqui seja melhor para ele, né? E só de volante o Tchouaméni mesmo, né? E aqui fica um Bellingham e Arda Güler meio que armando, mas o Arda Güler para defender não é muito bom. Vinícius, Mbappé e Gonzalo, tá? Então a diferença do SofaScore pro AS é que o Güler entra de titular. Eu acredito que seja essa a formação mesmo, tá? Talvez uma Santuano no banco. Bom, vamos lá. E o que eu espero desse jogo, do Arbeloa? Bom, o Arbeloa, ele tá estreando na Champions, né? Então, ele estreou pela Copa do Rei, já tomou fumo e caiu fora para um time de segunda divisão. Estreou na La Liga em cima de vaias contra um time bem fraco, que foi o Levante, né? Time que tá brigando para permanecer na primeira divisão da La Liga, do Campeonato Espanhol. E agora vai estrear na Liga dos Campeões, tá? Então o Arbeloa, vamos ver se vai bem. Como eu disse, né? É o Mônaco vem mal, vem desfalcado e o Real Madrid não tá mal na Liga dos Campeões. Como eu mostrei para vocês, tem que ficar entre os 8 primeiros, né? Os 8 primeiros colocados. E não é difícil, porque tem o Mônaco e depois o Benfica, né? Então a situação do Real Madrid tá confortável, só depende dele mesmo para classificar de boa. Isso é muito importante, classificar entre os 8 primeiros, porque você tem menos jogos para disputar, consegue descansar mais jogadores, recuperar mais jogadores. Quem classificar do nono para trás, aí tem repescagem, tem jogo a mais, enfim, para poder estar classificando, pode aí comprometer mais a equipe, o departamento médico, os jogadores, né? Sobre o momento no Real Madrid, o Real Madrid vem de vaias, né, no jogo contra o Levante, na qual
vaiaram o Vinícius Júnior, vaiaram o Bellingham, Vinícius Júnior foi o alvo da torcida, vaiaram também Florentino Pérez, enfim, tem muita repercussão, soltei vídeo falando sobre isso, mas é um momento aí que está refletindo o momento do Real Madrid, né? Uma coisa que está refletindo o momento do Real Madrid, vem de 2 eliminações aí de Copas, então o Real Madrid tem que apresentar vitória, né? Talvez nem tanto um bom futebol assim, mas pelo menos vencer e ficar tranquilo, né? Uma parte boa pro Real Madrid na La Liga é que o Barcelona perdeu esse último jogo do Campeonato Espanhol na La Liga, perdeu para a Real Sociedade 2-1 e agora só tá 1 ponto do Barcelona. 1 ponto é pouca coisa, fora que a gente tem o jogo lá com eles ainda. Então, a situação do Real Madrid, o Real Madrid tá vivo. O Real Madrid tá vivo nos 2 campeonatos, La Liga e tá vivo também na Champions League, tá? Champions League pro Real Madrid, como vocês sabem, é o campeonato do Real Madrid, é a casa do Real Madrid, é a casa do maior do mundo, onde a gente pode surpreender mesmo estando mal. Tá? Mesmo a gente mal, a gente pode surpreender muito a gente pode surpreender muito na Liga dos Campeões, mesmo estando mal, né? Quem não se lembra daquela Champions, da qual a gente tinha perdido pro Paris Saint-Germain de 1-0 na casa deles, e aí na volta é só história, né? Com Benzema fazendo gol, marcou hat-trick, né? Se eu não me engano, enfim, eliminando aí time de Messi, Mbappé e Neymar, tá? Então é isso, pessoal. Esse é o pré-jogo. Amanhã eu vou tá soltando pós-jogo. É isso aí, pessoal. E Rala Madrid.